Louvado seja Deus. Podeis sentar os irmãos? A gente vai ler o texto da palavra de Deus em Levíticos, capítulo 25. Enquanto você procura aí, eu vou louvar o Senhor com o varão Felipe. Em nome de Jesus. Levítico 25, versículo 8. Sentado no trono e ao Cordeiro. Tem capa aqui, né? Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, por quanto tempo? Ao que estar assentado. O microfone. Oi. No trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. louvado seja Deus, amém. O som tá ruim, rasgando. Levítico, acho que é o cabo do... Sim, é. Levítico capítulo 25. A gente vai ler a partir do versículo 8. Tá bom agora. É o teclado. 25, versículo 8. Que diz assim o texto sagrado: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Versículo 9. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. 10. Santificareis no ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores.
ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão, segundo o número dos anos, desde o jubileu. Comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos, das meses, ele venderá a ti. Versículo 16. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo pouco, abaixarás o preço, porque ele te vende o número dos meses. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, e cumpri-os. Assim habitareis seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis, a fartar, e nela habitareis seguro. Se disserdes, que comeremos no sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa mese. Versículo 21. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Amém. Só até aí. Louvado seja Deus. Esse texto fala sobre um estatuto que Deus colocou para que o seu povo, o povo de Israel, vivessem. E tempo de sofrimento, de opressão, de escravidão, fosse algo temporário e não para sempre. Eu estou falando do ano do jubileu. No ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, meus irmãos, sempre no 50º ano, e aí tinha algumas finalidades esse ano do jubileu. E as finalidades desse ano era que o povo vivesse um ano de santificação, era que o povo vivesse um ano de libertação. Além da finalidade do ano do jubileu ter essas duas palavras que eu citei, santificação, libertação, o ano do jubileu também era um ano onde Deus convidava, chamava o povo a viver uma vida de fé e de restituição. Pois, através de várias práticas que deveriam ser observadas nesse ano, o povo era ricamente abençoados. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos, em rápidas palavras. O ano do jubileu. Eu acredito, meus irmãos, a gente está iniciando o ano de 2022, e eu acredito que este ano, ele pode, e Deus quer que seja o ano do jubileu nas nossas vidas. É o ano da santificação, é o ano da libertação, é o ano
do viver pela fé. É o ano da restituição de Deus nas nossas vidas. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a mão para cima e dê um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o povo deveriam perceber claramente em todas as exigências que a intenção de Deus era mostrar ao povo que a terra era dele e que o povo e que ele havia presenteado ao povo para que o povo vivesse servindo a Deus sempre e dependesse de Deus. Então Deus institui esse ano do jubileu para que o povo aprendesse a depender dele. E aí, meus irmãos, no ano do jubileu existiam algumas proibições. O povo era proibido de semear. O povo era proibido de arar a terra, de oprimir o seu irmão. Louvado seja Deus. O povo era proibido de tentar viver dependendo de si próprio, e eram convidados a viver independentes de Deus. No ano do jubileu, o povo era proibido a semear. O sustento viria do ano anterior. E aí o povo, meus irmãos, deveria crer no sustento de Deus. Ou seja, esse ano seria o ano de exercitar a fé. Louvado seja Deus. Olha, essa palavra é uma palavra profética para nossas vidas nesse início de ano. Deus lhe convida a viver esse ano acreditando no sustento dele na sua vida. Talvez o ano anterior você correu para um lado, correu para outro, tentou de todas as formas e nada aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor, mas nesse ano você vai agir diferente. Você vai resolver a confiar no agir de Deus, no sustento de Deus na sua vida. É ano de jubileu, meus irmãos. Deus está convidando o seu povo a viver esse ano, louvado seja Deus, tendo como base principal a sua fé, a fé nele. Você precisa acreditar na provisão de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Eu creio nessa palavra que está escrita, que é a maior de todas as profecias. Eu creio que esse ano, segundo essa palavra que está escrita aqui, esse ano será ano de provisão de Deus na sua vida. Esse ano será ano de sustento de Deus no seu lar, meu irmão, minha irmã. Esse ano é ano que Deus vai providenciar o melhor para a sua vida. Esse ano era ano de vitória na vida do povo. Sabe, pense comigo. Imagina aí o que é passar 49 anos, aqueles que havia contraído dívida e não tinha como pagar, eles eram obrigados, se tivesse terra, a vender as suas terras, para que aquela pessoa a qual ele devia usufruísse da terra. Alguns não tinham terra, se entregava como escravo para ir trabalhar duro para pagar a sua dívida. Mas havia uma esperança diante de tudo isso, diante de todo o sofrimento. Eles
se lembrava da palavra de Deus que dizia: olha, daqui a 50 anos é ano de jubileu. No ano de jubileu as dívidas são perdoadas. No ano do jubileu as propriedades são restituídas a seus donos. No ano do jubileu, louvado seja Deus, quem deve alguma coisa, quem está sendo escravo é liberto. Meu irmão, minha irmã, eu profetizo na sua vida nessa noite que este ano é ano de jubileu na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu emprego, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Era ano de vitória. O povo dizia: eu estou no 50º ano. Esse ano é de vitória na minha vida. Louvado seja Deus. Diga comigo: esse ano é ano de vitória em minha vida. Diga comigo: esse ano é ano de provisão de Deus na minha vida. Diga: esse ano eu vou acreditar mais na provisão de Deus, no sustento de Deus na minha vida. Aplauda Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Porém, existiam algumas, como eu falei, algumas exigências de Deus nesse ano. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. No ano do jubileu, a primeira coisa que Deus exigia do seu povo era: santifiquem. Versículo de número 10 aí do texto. Santifiquem. Vocês precisam santificarem. Louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, não existe palavras mágicas para a gente ter uma vida vitoriosa. Não existe palavras mágicas para a gente ter uma vida de triunfo. O que existe é praticidade da palavra de Deus no nosso dia a dia. E isso gera milagre na nossa vida. Santifiquem. Quem vai se santificar mais nesse ano para Jesus? Olha o que você está dizendo diante do altar. Jesus quer que você se santifique mais. Eu vou me santificar mais. Nós iremos se santificar mais. Nós iremos descer. Nós iremos se consagrar mais ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque se a gente se consagrar a Deus, meus irmãos, como Ele falou para Josué: se consagre, se santifique, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Quando o povo se consagra, se santifica, Deus faz maravilha. E o que eu acho interessante é que quando Deus disse a Josué: diga o povo aí que se santifique, porque amanhã eu farei maravilhas. E o que eu acho interessante é que as maravilhas de Deus é para amanhã. Hoje é o processo de santificação. Porque as maravilhas, a santificação, ela precede as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Só que está acontecendo ao contrário, meus irmãos. A gente quer as maravilhas de Deus, a gente quer milagre, mas a gente não quer se consagrar ao Senhor. Santifiquem. Era ano de libertação. Era ano de libertação. Só acho que quem já teve a experiência de trabalhar um dia alugado, né? Como diz aqui no Nordeste, um dia alugado. Sabe o quanto a gente é escravo da hora quando está trabalhando alugado. A gente tem a responsabilidade, aqui é 8 horas, né? A gente tem a responsabilidade de chegar na hora certa, larga na hora certa. Se passar um horário, um pouquinho do tempo de largar, o dono não reclama não. Agora se atrasar, ele reclama, né? E largar no tempo certo. Agora imagina o que é alguém ser escravo, trabalhar forçado,
para pagar algo que já foi consumido. Mas no ano do jubileu era ano de libertação. Louvado seja Deus. Olha, essa palavra aqui é profética para a nossa vida. Esse ano vai ser ano de libertação daquilo que nos oprimiu no ano passado. Esse ano vai ser ano de provisão, de libertação de Deus nas nossas vidas. Aquilo que nos causou perturbação, que nos oprimiu, Deus vai nos libertar em nome de Jesus. Deus vai nos dar vitória, meus irmãos. Além de ser ano de libertação, o que eu acho interessante é como Deus é maravilhoso. Eu me libertei, eu paguei minhas dívidas. Chegou o ano do jubileu, eu consegui me livrar do peso que estava sobre mim. Mas e aí? Depois de se livrar do peso, está liberto, vai viver de quê? Aí Deus colocou: no ano do jubileu também será ano de restituição. Louvado seja Deus. Será ano de restituição. Aquilo que você perdeu, Deus vai devolver para você, em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, a gente está vivendo tempos do neopentecostalismo, né? Que o negócio de palavra profética, que eu acredito em palavras proféticas, mas palavra profética tirada da palavra. Não é palavrinhas mágicas que as pessoas acham que funcionam. Há alguém dizendo: aquilo que Satanás lhe roubou, ele vai devolver. Talvez você já tenha escutado ministrações parecidas com essa. Olha, aquilo que Satanás rouba de alguém, ele não devolve não, ele é ladrão. Quem devolve é Deus. Quando Jó perdeu tudo que tinha, não foi Satanás que foi lá e devolveu o que ele tinha acabado de Jó, não. Foi o próprio Deus que virou o cativeiro de Jó. Porque o único que consegue, que é capaz, que tem autoridade, que tem poder de restituir nas nossas vidas é Deus. É Deus. Então olha, Deus vai restituir bênçãos na nossa vida. Louvado seja Deus. Agora era preciso também o povo entender que no ano do jubileu era ano de exercício de fé. Era ano de exercício de fé. Nas entrelinhas desse texto aí, deixa bem claro que era ano de exercício de fé. O povo era chamado, intimado a não semear naquele ano e depender exclusivamente da provisão de Deus nas suas vidas. E alguns, o texto diz isso, alguns chegaram a questionar: e nós vamos viver de quê nesse ano? Sem plantar. O povo era agricultor, vivia da agricultura. E a gente vai viver de quê nesse 50º ano? Aí Deus disse: eu vou fazer a terra produzir 3 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão assim para cima. Eu confesso aos irmãos que minha palavra é mais exortativa, mas Deus me direcionou hoje nesse sentido. Eu quero profetizar para a sua vida que nesse ano as bênçãos de Deus vai ser triplicadas sobre você. As bênçãos de Deus vai ser triplicadas sobre a sua família. As bênçãos de Deus vai ser triplicada no seu emprego, na sua vida emocional, espiritual, física. Diga comigo: eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Era ano de bênçãos triplicadas. E é só Deus que faz isso, meus irmãos. Além de ser ano de exercício de fé,
Era o ano da providência de Deus. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo do 1 e o 2, a palavra de Deus diz uma profecia acerca do ano do jubileu. Diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar libertação aos cativos, a abrir os olhos dos cegos e pregar o ano aceitável do Senhor. Essa profecia alusiva ao Messias, ao Cristo, que viria trazer todos os benefícios aos seres humanos. Esse ano do jubileu faz referência ao ano que Jesus Cristo iria dar início ao seu ministério. E quando Cristo dá início ao seu ministério, no capítulo 4 de Lucas, versículo 17, quando ele sai do deserto, cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele vai para Nazaré. E quando ele chega na sinagoga em Nazaré, que ele vai participar de uma reunião, as pessoas dão uma oportunidade para ele ler um texto no rolo. E a Bíblia diz que ele abre o rolo no livro do profeta Isaías, exatamente no capítulo de número 61. E ele diz: pelo que o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pôr liberdade dos cativos, abrir os olhos aos cegos, louvado seja Deus, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que, tendo ele acabado de ler, ele fechou o rolo, dobrou o rolo e se sentou-se. E as pessoas olharam para ele, esperando que ele falasse alguma coisa. E ele disse para o povo: hoje se cumpriu esta palavra. Louvado seja Deus, porque essa palavra se referia a ele próprio. E ali, meus irmãos, o texto diz que as pessoas ficaram embrutecidas, tentaram prendê-lo, e ele fugiu para Cafarnaum. E nesse texto de Isaías, que Jesus Cristo cita em Lucas capítulo 4, versículo 17, quando Cristo lê esse mesmo texto de Isaías e diz que se cumpriu a profecia, em outras palavras, Jesus estava dizendo que ele era o próprio jubileu. Louvado seja Deus, de Deus nas nossas vidas. Em Cristo, meus irmãos, nós temos libertação. Em Cristo nós temos a vista espiritual aberta. Em Cristo nós temos restituição. Em Cristo nós temos perdão. Em Cristo nós temos libertação. Quantos já receberam esses benefícios de Jesus? Levanta a mão para cima e dê um glória a Deus nessa noite. Jesus cumpriu a profecia. Agora ninguém precisa esperar mais 50 anos para receber perdão, libertação, restituição, cura da cegueira espiritual. Ele cumpriu. A qualquer momento que a gente quiser buscar a face dele, a qualquer momento que estivermos precisando de perdão, não temos que esperar mais 50 anos. A qualquer momento que estivermos precisando de libertação, de restituição, não precisamos mais esperar pelo ano do jubileu. Jesus cumpriu a profecia nele. Nele nós somos mais do que vencedores, meus irmãos.
e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. Que possamos ficar com estas palavras nessa noite e entender, compreender que este ano é ano que Deus vai surpreender a vida de crente aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Eu quero, meus irmãos, que você receba essa palavra pela fé, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé. É pela fé. E se a gente perder a fé, nós perdemos tudo. Não vale a pena servir a Jesus sem ter fé, sem acreditar no que está escrito nessa palavra. Essa palavra é viva, ela é fiel, ela é verdadeira, ela se cumpre na sua vida. Esse ano é ano de promessa de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Olha, para encerrar minha palavra, fique com essa promessa da parte de Deus. Agarre ela nesse ano. Não solte por nada. Se a dificuldade vier, você vai falar e vai dizer: esse ano é ano de restituição na minha vida. Esse ano é ano de libertação. Esse ano é ano de promessa, de provisão de Deus na minha vida. Eu não aceito isso, porque Deus em Cristo Jesus já me garantiu a vitória. A gente precisa viver pela fé. O profeta Elias, ele chegou diante de Samaria e disse: olha, segundo a minha palavra não vai chover. O que eu acho interessante é que ele não diz segundo a palavra de Deus. Ele diz segundo a minha palavra. Era uma atitude de fé, meus irmãos. E a Bíblia diz que passou 3 anos e meio sem chover. E a seca terrível. Uma seca terrível. Os animais morrendo. As pessoas sofrendo. As pessoas passando fome. Depois, findados 3 anos e meio, ele chegou e disse: vai chover. Olha ali fora como é que está o tempo. Quando o seu servo foi lá, disse: não tem nenhuma nuvem não. Voltou a orar. Terminou a oração: vá olhar ali de novo. Que o servo dele foi olhar e disse: não, tem uma nuvenzinha ali do tamanho de uma palma da mão de um homem. Pois digo, corra, diga a Acabe que prepare os carros, cavalos e suba, porque vem chuva aí. Eu escuto um ruído de muitas águas. Louvado seja Deus. Eu quero profetizar na sua vida que vem chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, porque é Deus que vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra nessa noite, para esse ano todo.